Novamente aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui no canal do YouTube da Maria Antônia. E hoje nós vamos conversar sobre as opções que existem de locais de cirurgia para pessoas trans, tanto no Brasil quanto no exterior. E também vamos falar sobre qual cirurgia nós devemos fazer primeiro, tá bom? Bom, inicialmente a gente tem que considerar alguns aspectos com relação ao local da cirurgia. Existem cirurgias para pessoas trans no Brasil, Portugal, Itália, basicamente na Europa, nos Estados Unidos, na Tailândia, que é até bastante divulgado, né? Enfim, e aí, o que nós vamos resolver com relação a isso? Qual as opções e em que deve se basear a nossa decisão? Bom, a nossa decisão tem que levar em conta aspectos como custo, idioma, instalações hospitalares onde a gente porventura for fazer, seja no Brasil, no exterior. E lembrando que existem bons médicos em todos esses lugares, né? No que se refere à questão da cirurgia propriamente dita fora do Brasil, por exemplo, no exterior, leva em conta a questão do idioma, leva em conta a questão da instalação hospitalar, leva em conta o aspecto também uma coisa interessante, tá? Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia facial no Brasil, os médicos brasileiros vão, obviamente, trazer o seu rosto para o padrão brasileiro. Se for fora do Brasil, consequentemente, não será o padrão brasileiro. Então, isso é uma coisa que você tem que considerar e decidir qual é a melhor opção para você, tá bom? Eu decidi fazer as minhas cirurgias todas aqui no Brasil por várias razões. A primeira, em termos de deslocamento próximo, do pós-operatório próximo, questões que poderiam surgir decorrentes da cirurgia, que fosse ter que voltar para fazer uma nova, talvez uma cirurgia corretiva ou algo parecido. Para mim é mais próximo, mesmo idioma, em que pese eu falar outros idiomas, mas é um ambiente todo conhecido, onde a legislação, onde toda a estrutura, a cultura, tudo isso nós temos muito mais resolvidas do que fora do Brasil, né? Mas repito, a decisão sempre vai ser sua e eu desejo que seja o melhor possível para você também, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos falar rapidinho com relação a qual é a primeira cirurgia que deve ser decidida para fins de uma transição segura, tá bom? E lembrando que sempre a decisão e a escolha é individual. Mas tem algumas cirurgias, tipo das próteses mamárias dos seios, que é mais emblemática para a mulher trans, e curiosamente a menos procurada, que é contrariando, vamos dizer assim, a visão da maioria das pessoas, que é a questão da cirurgia de redesignação sexual. Tem também a cirurgia de mudança de voz, tem a cirurgia para as pessoas com idade acima de 50 anos, que a gente chama de idade madura. Tem a questão do rejuvenescimento facial, antes da feminização facial. Tem a parte da rinoplastia, caso haja interesse fazer. Tem que ser uma combinação bem clara entre a feminização facial e a rinoplastia. Possivelmente a rinoplastia venha depois, porque durante a cirurgia de feminização facial é mexida na questão da toda a tua testa frontal. E a rinoplastia, sendo posteriormente, ela vai conversar, entre aspas, né, descendo na mesma linha que o seu próprio rosto, a sua própria testa. Tem outras cirurgias também, além dessas, tá? Por exemplo, a lipoescultura corporal, que envolve a parte de glúteo, com ou sem prótese. Existe a possibilidade de você fazer essa lipoescultura com a sua própria gordura, o que é perfeito, o que é ideal, sem nenhum risco de nada, né? E assim, para finalizar, né,
a gente tem a questão dos aspectos emocionais do paciente. Então, isso deve ser levado em conta também antes de decidir aonde você vai fazer, se no seu país ou fora dele. Nós temos excelentes médicos no Brasil, tá bom? As minhas cirurgias todas foram feitas com a transgênero, exceto a da mudança de voz, que foi feito com dois especialistas, Dr. Tiago Zago e Dr. Valmir Tunala. Tiago Zago, lá de São Paulo, e o Dr. Valmir Tunala, de Minas Gerais. Excelentes cirurgiões, recomendo, claro. E da equipe da Transgênero, recomendo também todos. São excelentes, têm dom, são pessoas fantásticas. Tá bom? E para finalizar, essa questão das cirurgias, né? Não finalizar porque o assunto é muito extenso, né? Existem outras que a gente não comentou aqui, por exemplo, otoplastia e outras, né? Enfim, o ponto principal é você ter um planejamento cirúrgico para a sua transição ser uma transição segura, tá? Aí você fica seguindo as etapas, você já consegue ter, até emocionalmente você fica mais tranquila, porque você sabe que as coisas vão acontecer naquele determinado tempo. E você tem a oportunidade de se organizar também, né? Não apenas emocionalmente, mas financeiramente para cada uma dessas etapas, tá? Por hoje é isso. Obrigada pela atenção. Um beijo grande. Até a próxima.